Teatro de Deus. A luz é natural, figurino vem da paisagem. A estrutura é uma homenagem. O espetáculo que não precisa de diretor. O roteiro é infinito, diz o escritor, que relatou no seu imaginário que o horizonte inspirou o grande cenário. Olá, eu sou Leandro Castro, da Embaixada de Pernambuco, dos Bonecos Gigantes de Olinda, às margens aqui do Rio São Francisco, em Belém do São Francisco, Pernambuco. Cenário onde aconteceu a origem da tradição dos grandes símbolos do carnaval brasileiro, a cultura dos bonecos gigantes, através da criação do Zé Pereira. Teatro de Deus. Em cada encenação reflete uma situação semelhante à sua em casa ou na rua, né não? São nossas vidas ali sendo interpretadas. O ódio, o amor, os choros, as risadas. Frase decorada te faz suspirar, lembrando de uma grande paixão que um dia... Esta é uma região referência nacional em fruticultura. 80 ilhas distribuídas ao longo aqui do São Francisco colaboram para Belém de São Francisco ter o título da grande exportadora nacional de mangas de alta qualidade para a Europa. Desde criança, senhoras e senhores, fidalgos e plebeus, com vocês, Teatro de Deus. Teatro de Deus. Esta é a igreja matriz, onde vivia o padre belga Norberto, que falava muito para a população de Belém do São Francisco da tradição europeia de se transformar santos em bonecos gigantes para as procissões. A gente está em frente a uma igreja. A uma igreja. Conta para mim, que igreja é essa? A gente está na matriz aqui de Belém do São Francisco. Essa é a igreja Nossa Senhora do Patrocínio, é o nosso patrimônio, reconhecido pela Fundarp, e é uma igreja construída em 1842. Antônio, Oi. você não sabe a emoção que eu tô de estar aqui. Belém de São Francisco outra vez, né? E aqui nesse lugar, nessa igreja. Queria que você falasse qual a relação que tem, onde a gente está, com a cultura dos bonecos gigantes que a gente vive até hoje. Nós estamos na matriz, na igreja Nossa Senhora do Patrocínio, que é uma construção de 1842. Por volta de 1910, chega esse padre aqui, Norberto Fallenpan, que é da Bélgica, e ele traz com ele essas narrativas da Europa, dessas tradições de cortejos com figuras bíblicas gigantes, figuras de santos que acompanhavam os ritos religiosos. E aqui era comum, e na relação do padre com a comunidade, essa contação de histórias à noite. E as pessoas eram muito atentas, gostavam de saber da cultura europeia. E nessas narrativas o padre contava desses bonecos gigantes. E o pernambucano gosta de carnaval, que já existia. Quando ele contou a história, Gumecindo resolveu fazer o boneco. Porque são histórias encantadoras, né? No imaginário das pessoas era uma coisa muito interessante, figuras gigantes, como eram essas figuras gigantes. E o padre contava isso com muito detalhamento. Talvez até com o sentimento de que, de repente, alguém pudesse construir um boneco gigante para a missa, para a procissão da igreja, quem sabe. Mas Gumecindo teve realmente essa ideia de fazer um boneco gigante, mas para o carnaval, que era a festa que ele mais gostava. Todo mundo conhece essa cultura com o nome Bonecos Gigantes de Olinda. Naturalmente, imaginam que é uma cultura que teve origem na cidade de Olinda, e não é bem por aí. Isso é uma cultura que existe na Europa desde a Idade Média. Países como Bélgica, Espanha, Portugal, entre outros, tinham a tradição de transformar santos em bonecos gigantes para as procissões. Aqui em Pernambuco, essa cultura teve origem aqui em Belém do São Francisco. Na época vivia um padre belga, seu Norberto, falava dessa rica tradição europeia e inspirou um jovem chamado Gumecindo a criar um boneco chamado Zé Pereira.
isso em 1919. Ele espalhou para toda a cidade que um amigo europeu dele viria aqui para Belém do São Francisco conhecer a tradição do carnaval pernambucano. Ele fez uma encenação como se o boneco estivesse chegando da Europa de barquinho, e aí começava o carnaval. 10 anos depois, ele criou uma parceira para o Zé Pereira, a Vitalina. Isso virou uma grande tradição, uma grande celebração que existe até hoje. Seja bem-vinda Obrigada. ao Memorial Zé Pereira e Vitalina. Eu quero que você conheça com a gente um pouquinho mais dessa história, né? Ah, eu quero demais. Aqui Aqui tem a foto do primeiro boneco. aqui é a primeira foto, o primeiro registro dele, do Zé Pereira. Já acompanhado pela Filarmônica Dona Pires. E aqui é o Gumercindo. Aqui sim, aqui é o Gumercindo. Já é uma imagem dele já senhor, mas é ele. Aqui é uma réplica do Zé Pereira, demonstrando já essa tradição dele, que vem de barco lá da Europa. Esses são os originais, são o Zé Pereira e a Vitalina originais. Já passaram por diversas mudanças no seu aspecto, na sua fisionomia, mas eles não saem mais. Eles são os originais, são muito pesados, e os que nos recepcionam na entrada são réplicas em fibra de vidro, são mais leves, e eles que saem no carnaval agora. Tá. Dentro de tantas tradições, a gente ainda tinha o casamento do Zé Pereira e a Vitalina. Desde o ano que a Vitalina nasceu, em 1929, eles casaram, às 10 horas da manhã, aqui na frente do teatro, com a presença da bicharada, que são aquelas cabeças ali. Então, esses mascarados fizeram essa dramatização do casamento. O padre tinha uma cabeça de papagaio, porque falava. Era o celebrante, era o papagaio, o macaco era escrivão e os outros bichos eram as testemunhas. E durante muitos anos, Zé Pereira e Vitalina se casavam durante o carnaval e na tradição eles voltavam para a Europa, ou como a gente diz, para as Europa, em lua de mel. E só voltava no ano seguinte. Voltava para cá. E Acontecia. o rosto deles tem sempre essa imagem de boneco mesmo, né? Os nossos bonecos, eles tinham um aspecto mais sério, mais sisudo. Era um elemento até de susto, porque eles eram considerados um casal de pega-meninos. Depois, ao longo do tempo, eles foram passando por essas transformações e se tornaram figuras mais simpáticas, com expressão e fisionomia mais felizes, mais alegres. Talvez por isso foi modificando, né? Sim. O rosto do boneco. A última modificação que foi feita foi no ano 2000, onde ele ganhou olho azul e ela ganhou olho verde. De lá para cá, não se mexe mais nessa imagem que eles têm. Um dos nossos grandes compromissos quando nós assumimos aqui a Secretaria de Turismo e Cultura, em 2021, era a estruturação do memorial do Museu dos Primeiros Bonecos Gigantes do Brasil, um espaço de salvaguarda, de conservação da história dos principais protagonistas do carnaval, não só daqui de Belém de São Francisco, mas de Pernambuco como no todo. E o Memorial Zé Pereira e Vitalina, ele é muito mais do que um museu. Ele é a realização de um sonho, e não é um sonho pessoal, também não é um sonho de gestão, mas é um sonho do belemita, do povo enraizado que pertence à terra dos primeiros bonecos gigantes do Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao universo de diversão, informação, histórias, cultura popular e muita emoção. Sejam bem-vindos à Embaixada de Pernambuco. Eu valorizo a cultura popular e minha gente, as cores, a expressão nesse ambiente. O dirigível Zé Pelinho e o seu voo surpreende. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui hoje, em Recife, aqui no Marco Zero, né? Para que a gente possa juntar a cultura tradicional, desde a sua origem, dos primeiros bonecos gigantes do Brasil, e aqui em Recife, mais especificamente com a Embaixada dos Bonecos, que trabalham as novas técnicas de difusão para que a gente possa perpetuar a história dos bonecos gigantes. E eu acho que é muito importante, hoje é uma data, digamos, histórica, é um selo dessa grande parceria, cidade de Belém do São Francisco, origem dessa rica cultura, né? Que não é só do Brasil, isso vem do mundo. E o desenvolvimento dessas novas técnicas, né? E essa parceria para difusão dessa fantástica cultura dos bonecos no Brasil
segunda-feira. Informação, histórias, cultura popular e muita emoção. Sejam bem-vindos à Embaixada de Pernambuco. Eu valorizo a cultura popular e minha gente, as cores, a expressão nesse ambiente. O dirigível Zé Feli e o seu voo surpreendente. A cultura do carnaval aqui presente. Eu valorizo os caboclinhos, caretas e papangus. Caiporas, frevo, laúça, maracatus. O velho guerreiro, chacrinha, seu palco genial. E se a gente foi lá, você nos recebeu maravilhosamente bem. Amo São Francisco, Belém São Francisco. Agora a gente tem o prazer de receber você aqui. E você conhecer a nossa criação. Descendente de Zé Pereira, do boneco Zé Pereira. Então a gente está aqui com descendente de Zé Pereira e Vitalina. A gente pode chamar de Zé Pereira também, né, Leandro? Dúvida. Eu acho que é uma data ímpar, histórica, né? O encontro da origem e Com atualidade. atualidade, a nova geração dos bonecos gigantes. E materializando nesse mundo dos bonecos gigantes ídolos brasileiros internacionais. Temos um grande exemplo, Michael Jackson, Elvis Presley, né? David Bowie, por aí vai. Um grande comunicador, né, brasileiro da TV, uma grande expressão também da cultura pernambucana, chacrinha, né? Aqui os sertanejos, né? A Rainha Elizabeth, autorizada pela Embaixada Britânica. E não poderia faltar o rei do Baião, mas o rei da música brasileira, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, e o poder de materializar figuras históricas. Maurício de Nassau, Dom João VI, né? Prefiro a paz e não a guerra. E sabe o que é que me arrepia? E eu tô arrepiado de verdade. Porque é a primeira vez que Zé Pereira e Vitalina, os primeiros bonecos gigantes do Brasil, tem esse contato com a vitrine. Eu costumo dizer que a embaixada é a vitrine da cultura dos bonecos gigantes aqui no Brasil. Os costumes de minha gente, meu chapéu de couro e meu oxê. Eu valorizo. É com grande satisfação que apresentamos para vocês a origem dessa rica cultura. Estamos aqui todos os dias, de braços abertos, aguardando vocês para essa grande magia. Caiporas, frevo, laúça, maracatus. O velho guerreiro, chacrinha, seu palco genial. O colorido na sua roupa, sensacional. Eu valorizo o bando de lampião. As histórias, as roupas e o sertão. Eu valorizo o sol, a lua, o mar e sua beleza. O sorriso desse povo com certeza. Eu valorizo o brilho da vida. O conhecimento e sua contrapartida. Senhoras e senhores, bem-vindos. A diversão e a valorização.